Barreiras aos imigrantes. Boias gigantes começam a ser instaladas no Rio Grande, que divide o Texas e o México. Organização brasileira anuncia evento de auxílio à comunidade de Massachusetts sobre a Driver License. Levantamento mostra aumento no número de pessoas devendo cartões de crédito, hipotecas e empréstimos aqui no país. Chove chuva. Estados do país registram mais precipitação nos primeiros 6 meses de 2023 do que em todo o ano passado. E tem festa em New Jersey. Festival de cinema terá noite especialmente dedicada à cultura brasileira. O New York Black Film Festival acontece no The New York Museum of Art até o dia 16 de julho. Olá, muito boa noite. O estado de Massachusetts tem registrado recordes de agendamentos para os imigrantes tirarem a carteira de motorista, que foi aprovada para pessoas sem status e que em breve vai começar a ser expedida. Mas as autoridades estão preocupadas com as falsas informações sobre o documento que estão circulando. Bom, e para orientar a nossa comunidade brasileira sobre como fazer e como preencher esse agendamento, amanhã um grupo voluntário vai realizar um mutirão gratuito. E para nos trazer os detalhes desse evento importante para a nossa comunidade, a repórter Giovana Locatelli fala ao vivo com a gente. Oi, Giovana, muito boa noite para você. Oi, Evelyn, boa noite para você e para todos que nos assistem. Olha, essa mobilização vai ser muito importante, viu? Notários públicos, agentes de seguros e membros da comunidade de Malden vão estar se mobilizando para ajudar quem quer tirar a carteira de motorista no estado e ainda está com certa dificuldade no preenchimento dos documentos exigidos pelo RMV, o órgão do governo que regulariza as carteiras de motoristas aqui em Massachusetts. O mutirão acontece nesta quarta-feira, das 6 da tarde às 9 da noite, em Malden. Serão oferecidos serviços de tradução de documentos, como a carteira de motorista do Brasil válida, certidão de nascimento ou casamento, além de ajuda com o preenchimento da carta de negação da administração do Social Security e também no agendamento junto ao RMV. Os voluntários estão esperando uma grande participação da comunidade e 2 dos organizadores do evento têm um recado para os brasileiros. Vamos ver? É super importante a LIB estar realizando essa ação voluntária junto à comunidade de Malden, pois é uma questão de cidadania. Nós apoiamos o português junto à comunidade brasileira e estamos aí junto com a questão da carteira de motorista, que é algo muito importante para a nossa comunidade. Então a LIB não poderia estar de fora dessa ação voluntária. Após 20 anos, conseguimos a carteira. É um momento muito importante para a comunidade. É questão de cidadania para nós profissionais da área de seguro, notário públicos, poder auxiliar a comunidade brasileira nesse momento tão importante. Tá aí o convite, olha, lembrando que a participação e os serviços serão todos gratuitos na cidade de Malden, no endereço 539 Salem Street, amanhã, das 6 da tarde às 9 da noite, bem no horário em que as pessoas estão saindo do trabalho. Bacana essa mobilização, né, Evelyn? Volto com você aí no estúdio. Muito legal essa iniciativa de união da nossa comunidade. Obrigada, Giovana, pelas informações. E agora a gente fala sobre a iniciativa do governo do Texas de instalar barreiras flutuantes no Rio Grande, que divide o estado do México ali na fronteira sul. Como vocês podem ver nessas imagens, as bolas gigantes já chegaram na região fronteiriça e começaram a ser instaladas. A ideia do governador Greg Abbott é usar essas boias para ajudar a deter a travessia de imigrantes ao longo da fronteira do estado. Eagle Pass é a primeira cidade a ter as boias colocadas ao longo do Rio Grande. No mês passado, Abbott anunciou que o plano já vai acontecer aí nos próximos meses para 1.000 pés de barreiras. No início dessa semana, um porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas informou que 4 imigrantes, incluindo uma criança, se afogaram naquele local de travessia.
E seguindo no assunto imigração, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou que pediu para o Departamento de Justiça norte-americano para que se abra uma investigação sobre o envio de imigrantes despachados por governadores republicanos. O governador da Califórnia se uniu a outros líderes de estados democratas em um pedido formal ao governo federal. Eles querem que o Departamento de Justiça abra uma investigação criminal e civil sobre o transporte de imigrantes em voos fretados pelos governadores do Texas e da Flórida. Em um dos casos, no mês passado, 36 imigrantes foram conduzidos do Texas para o Novo México e colocados em voos privados para a Califórnia. Segundo os indocumentados, que haviam chegado há pouco pela fronteira de forma ilegal, eles não sabiam para onde estavam sendo levados. Até agora, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não se pronunciou sobre o pedido. Enquanto isso, os casos já são investigados a nível estadual por procuradores californianos que podem indiciar o Texas se crimes contra os imigrantes forem comprovados. No próximo bloco tem os detalhes de um dos mais importantes festivais de cinema do país, que vai ter uma noite dedicada à cultura brasileira. E mais, especialistas alertam que um remédio para tratar a diabetes e a obesidade, que tem sido muito usado aqui no país sem prescrição para a perda de peso, pode estar ligado ao risco para suicídio. Vai ter festa brasileira em New Jersey. A abertura do Newark Black Film Festival, que começa nesta quarta-feira, terá shows, apresentações e exibição de um filme com artistas do Brasil. O festival é considerado um dos mais importantes dos Estados Unidos e está completando 49 anos. A repórter Carolina Camargo tem todos os detalhes. Rapaz, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente... Um dos grandes sucessos de bilheteria do Brasil no ano passado, o filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, foi o longa escolhido para abrir a 49ª edição do Newark Black Film Festival em New Jersey. Com Thaís Araújo e seu Jorge no elenco, o filme é apenas uma das atrações da festa de abertura do evento, que terá o Brasil como foco. Na programação, o DJ Luciano Julizzi vai animar a festa com sucessos da música popular brasileira. Em seguida, é a vez de Marivaldo dos Santos, que faz parte do grupo de percussão Stomp e é fundador do projeto social Coabales. O baiano criou uma apresentação especial com canções inspiradas no filme. Eu estou levando para lá um lance muito especial, estou levando uma banda, Luciene, Flávio, Zé Luiz, vamos ter também 2 bailarinos, vai estar fazendo umas cenas, então eu estou preparando algo muito legal, assim, um repertório bem interessante, tudo que tem a ver com a ideia do filme mesmo, né, do festival, na verdade, do filme principalmente. A gente está tocando músicas do repertório que é do filme, né, filme de Lázaro Ramos. A noite termina com um bate-papo com a bailarina Ingrid Silva, do Dance Theater of Harlem de New York. A ideia é conversar com o público a respeito de sua trajetória pessoal e também debater as questões sociais e raciais levantadas no longa. Eu estou muito empolgada de ter sido convidada para o Newark Black Film Festival, o seu primeiro dia de estreia. Eu vou estar contando também um pouco da minha jornada com essa sapatilha e inspirando a cada um de vocês. O Newark Black Film Festival acontece no The New York Museum of Art até o dia 16 de julho. No site da instituição é possível conferir a programação completa e comprar os ingressos. A expectativa e o propósito desses projetos que estão sendo realizados no Newark Museum of Art é que a comunidade brasileira tenha um espaço onde possamos aprimorar, divulgar a nossa cultura e também apresentar aos americanos como e quão brilhante é a nossa cultura. Essa festa foi pensada para os brasileiros, é uma festa para unir os brasileiros, para divulgar a nossa cultura. Vai ser muito bom, vai ser muito divertido e eu espero contar com a participação de todos vocês. Vai ser demais esse evento, com certeza. Linda iniciativa para exaltar o nosso país. Agora o assunto é a economia. Se você tem conta no Bank of America, um dos mais populares daqui do país, atenção. O banco está sendo acusado de muitos crimes cometidos contra os clientes.
O Bureau de Proteção Financeira do Consumidor descobriu que as agências do banco espalhadas pelo país estavam retendo recompensas de cartão de crédito, cobrando taxas ilegais e abrindo contas falsas. Tudo claro, sem autorização dos clientes. Agora a instituição financeira vai ter que pagar milhões de dólares aos clientes por danos e outros milhões de dólares em multas. O Bank of America não se pronunciou sobre essas denúncias até agora. E se você tem uma conta nessa instituição, procure saber com seu gerente ou contador pessoal se está entre os clientes lesados. Agora um alerta importante sobre saúde. O regulador de medicamentos da União Europeia abriu uma investigação sobre relatos de que medicamentos usados para tratar a diabetes e a obesidade estão ligados ao risco para suicídio e automutilação. Esses remédios são bem populares aqui nos Estados Unidos e vêm sendo usados por muitas pessoas sem prescrição médica para perda de peso. A reportagem é da Eloá Orazen. E se para perder peso você também perdesse a vontade de viver? Parece um dilema bastante extremo, mas autoridades europeias estão investigando alguns dos principais remédios usados para emagrecimento por queixas de pensamentos suicidas e de autoflagelamento. Drogas como Ozempic e Saxenda estão na mira das autoridades depois que 3 casos de ideações suicidas foram registrados na Islândia após a administração dessas substâncias. Em notas oficiais, as fabricantes dos medicamentos disseram colaborar com as investigações e reafirmaram seu compromisso com a segurança dos usuários. Algumas farmacêuticas, inclusive, já estão providenciando um aviso desses possíveis efeitos colaterais, mesmo com a investigação ainda em andamento. Todos os medicamentos que são lançados, eles, depois de lançados, são coletados dados de efeitos colaterais desse medicamento. Isso acontece para qualquer medicamento. Se vocês olharem a informação que a gente tem, são de 3 casos de suicídio em pacientes utilizando a medicação Ozempic. Não quer dizer que o Ozempic tenha causado a ideação suicida. A gente não sabe, será que já eram pacientes que tinham depressão? Será que já eram pacientes que faziam tratamento psiquiátrico? Então, a única informação que a gente tem é que eles estavam tomando a medicação. Originalmente destinado ao tratamento de diabetes tipo 2, esses remédios, que também são prescritos para o controle de obesidade, estão há mais de uma década no mercado, mas viram sua popularidade disparar nos últimos anos. Só no mês de fevereiro, mais de 370 mil receitas dessas drogas controladas foram prescritas por médicos nos Estados Unidos. Autoridades de saúde do país estão preocupadas com o uso errado e descontrolado dos remédios por pessoas que querem emagrecer a todo custo. Com a manipulação de receitas médicas e um forte mercado paralelo, é praticamente impossível saber o número exato de pessoas usando e até abusando do medicamento, que pode trazer sérios riscos, mas que segue agradando muita gente. Eu fiz uso do Ozempic por quase 1 ano e depois de um desequilíbrio hormonal por conta de um tratamento, eu tive alguns impactos no meu peso e decidi por conta própria fazer as aplicações com base em recomendações de amigos. Depois de alguns meses eu levei isso para o meu médico, contei para ele que estava usando, ele me ajustou um pouco a dose, diminuiu um pouco a dose, mas fato é que para mim funcionou muito bem. Eu conseguia fazer as dietas de forma mais fácil, eu consegui diminuir a minha ingestão calórica, eu não tive efeitos colaterais e eu tive, na verdade, um efeito muito positivo na minha autoestima, porque acho que de todas as dietas que eu já fiz ao longo da minha vida, com certeza a que eu fiz fazendo uso do Ozempic como um suporte para diminuir essa ansiedade pela comida, ou por doce, ou enfim, por uma limitação calórica, foi o remédio que mais me ajudou. Qualquer automedicação é um risco para a saúde, né? O grande problema é que quando você fala que um determinado medicamento emagrece, todo mundo quer tomar, todo mundo quer perder uns quilinhos com o remédio. Então, isso não é do Ozempic. Então, sim, especificamente de medicamentos que são medicamentos para o tratamento da obesidade, o uso sem acompanhamento médico pode levar ao aparecimento de mais efeitos colaterais e de efeitos colaterais que a gente não conhece. Depois do intervalo, tem reportagem sobre a crise de crédito que vive o país. A gente explica por que está tão difícil pagar o que se deve.
E em época de férias escolares, a gente revela a lista dos estados mais divertidos dos Estados Unidos, que acaba de sair em um levantamento. A inadimplência dos moradores daqui do país está aumentando e isso pode levar a uma crise de crédito, o que, segundo especialistas, tornaria ainda mais difícil o acesso a empréstimos ou aprovação para compras de casas e carros. Tem mais gente devendo na praça, como diriam os brasileiros. E esse crescimento na inadimplência nos pagamentos acontece em muitos setores, incluindo cartões de crédito, empréstimos e hipotecas. Este economista diz que a previsão não é das melhores para os moradores do país, que devem continuar a enfrentar taxas de crédito elevadas nas dívidas rotativas e nos cartões de crédito. Down-market consumers will continue to face elevated rates of credit on their revolving debt and credit card. Isso significa que pagar o que se deve não vai ser nada fácil. Uma tensão a mais para as famílias que já estão lutando para enfrentar a crise econômica com absolutamente tudo mais caro. Com isso, muitas pessoas estão sendo obrigadas a reduzir os gastos e fazer sacrifícios no essencial do dia a dia para priorizar os pagamentos essenciais. Especialistas dizem que, se essa tendência de inadimplência continuar, pode levar a um colapso de crédito no país. O que nós observamos após a pandemia foi uma elevação do processo inflacionário e quando o Fed sobe os juros, ele faz uma política monetária de contração para conter o processo inflacionário, o efeito é direto no segmento de crédito, porque ele encarece o crédito. Então, a vida das famílias fica mais difícil, porque a economia americana também tem um outro hábito, que é o financiamento, o parcelamento. Então, como você financia muito, seu padrão de vida acaba sendo muito assentado no financiamento e esse juro subiu. O Fed hoje está trabalhando com uma taxa em torno de 5,25%, mais ou menos, 5,5% ao ano. Esse é o custo do dinheiro. O banco tem que emprestar numa taxa muito maior. Logo, o efeito colateral para as famílias é muito grande com a inadimplência e uma dificuldade cada vez maior de honrar seus compromissos. E seguindo nesse assunto economia, o Banco Federal norte-americano fez um anúncio que deixou muita gente aliviada, que os maiores bancos dos Estados Unidos estão fortes o suficiente para resistir a uma grave recessão. O Federal Reserve disse que no seu teste de estresse anual constatou que 23 dos principais bancos do país estão sólidos. O teste envolve a observação da capacidade dos bancos de empréstimos, diante de cenários hipotéticos como crash imobiliário e alto desemprego. Os bancos não só passaram no teste, como se saíram melhor este ano em comparação com o ano passado. Agora a gente muda de assunto porque saiu um ranking importante para essa época do ano de férias. Quais você acha que são os estados mais divertidos do país, hein? Bom, a repórter Carla Marinho nos traz os detalhes desse levantamento que tem a Flórida entre os primeiros colocados e ela também explica o porquê. Sol e calor praticamente o ano todo, praias paradisíacas, a maior concentração de parques de diversão do mundo, turismo gastronômico e de compras. A lista de coisas divertidas para fazer na Flórida é quase infinita. De acordo com um novo estudo da Wallet Hub, o estado só perde para a Califórnia no quesito entretenimento, recreação e vida noturna. A lista dos estados norte-americanos mais divertidos de 2023 levou em consideração 26 indicadores que vão do preço do ingresso no cinema até a acessibilidade de parques nacionais. O estado foi destaque no número de atrações com mais de 61 mil opções, entre museus, parques nacionais, campos de golfe e restaurantes. E por aqui, a diversão não é apenas uma opção de entretenimento, é um modo de vida que impulsiona a quarta maior economia do país. Pela internet, a família Thalberg compartilha com os quase 2 milhões de seguidores dicas do que fazer na região. Parques, praias, praças públicas e eventos tipicamente americanos, tem de tudo.
Ela é mais conhecida pelos parques de diversão, que são espetaculares, pois tem desde a magia dos personagens até atrações super tecnológicas. Mas além disso, saindo um pouco de Orlando, nós temos as praias, uma mais linda que a outra, os Springs, que são as piscinas naturais. A Flórida, inclusive, é um dos lugares que mais tem Springs no mundo. A culinária é grande, muito vasta, você simplesmente pode achar de tudo para comer por aqui, e o clima que praticamente nós temos verão o ano todo. Depois da Califórnia e da Flórida, Nova York ficou na terceira posição, seguido da terra dos cassinos, Nevada, e do Texas. Já os últimos da lista são Rhode Island, Mississippi e Virgínia Ocidental. Independente da idade ou do dinheiro, a Flórida sim, ela é acessível. E o que é necessário é ter um bom planejamento de viagem e ficar atento às oportunidades que aparecem, como promoções de passagem, hospedagens e todas as coisas que um viajante precisa. Bom, agora é só fazer as malas. Depois do intervalo, gente, muitos estados do país têm registrado mais chuvas nesses primeiros 6 meses do ano do que em todo o ano passado. E a gente te mostra qual o ranking das cidades mais chuvosas. Até agora, nos 6 primeiros meses de 2023, choveu mais em muitos estados do país do que em todo o ano passado. As regiões que mais têm sofrido com as chuvas torrenciais são as que ficam perto do Golfo do México, como mostra um levantamento que a repórter Cone Rocha nos traz agora. Registros do governo federal mostram que até agora, neste ano, foram gastos mais de $1 bilhão em reparos de desastres, como enchentes. Os 2 lugares que mais receberam verba foram a Califórnia e a Flórida, que neste 2023 registraram poderosas inundações. Em abril, em Fort Lauderdale, no sul da Flórida, choveu mais de 25 polegadas em menos de 24 horas, alagando até mesmo o aeroporto da cidade. Um evento capaz de acontecer uma vez a cada 1000 anos, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. E mais recordes devem ser quebrados na Flórida, que é conhecida como o Estado do Sol, mas que ultimamente recebe enxurradas diárias, decepcionando milhares de turistas que chegam todos os dias em busca das praias floridianas no verão. De acordo com um estudo feito pelo USA.com, neste momento o estado está entre os mais úmidos e quentes do país. No ranking das federações mais chuvosas dos Estados Unidos, a Flórida ocupa o 4º lugar, ficando atrás apenas de Alabama em 3º, Mississippi em 2º e Louisiana em 1º lugar, com uma média registrada de 60 polegadas de chuva até agora. Os meses mais molhados nessas regiões ficam entre maio e outubro, que é também o período chamado de temporada das chuvas e furacões. Segundo especialistas, um dos motivos de tanta umidade na Flórida, por exemplo, é a brisa do mar, que acaba gerando as grandes precipitações durante o verão e o outono. E também o fato de nenhuma cidade floridiana estar longe do oceano. Isso faz com que a região seja mais suscetível a um clima favorável a tempestades diárias. O estado já ganhou o título de capital nacional dos relâmpagos. Essa quantidade de chuva que vem acontecendo no sul da Flórida ultimamente é bastante complicado, porque eu, como um bom baiano, inclusive, um dos motivos de eu ter escolhido vir morar aqui no sul da Flórida foi exatamente esse, o fato do clima ser parecido com o clima de Salvador. Então, sair na rua, né, e ver que está acontecendo diariamente essa quantidade de chuva realmente é muito complicado e é muito chato. E a previsão é de continuar com mais chuvas ao longo desse ano por causa do fenômeno El Niño. E a gente, claro, continua acompanhando sempre, trazendo os detalhes para vocês na previsão do tempo, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos para o nosso telão, gente, ver a meteorologia. Previsão para amanhã em Boston, máxima de 90 e tempo encoberto, assim como em toda essa região até Washington. O sol brilha forte em Norfolk com 95 de máxima. Na Flórida, o tempo bastante instável, como vem acontecendo ao longo das semanas, com tudo que você pode imaginar, sol, nuvem e bastante chuva. Em New Orleans, o sol nem vai aparecer e tem pancadas ao longo de todo o dia. No Texas, Houston, Brownsville e San Antônio, tempo bastante encoberto, mas com sol aparecendo e máxima de 103 em San Antônio. Em El Paso, olha, gente, diferente do que é habitual, vai ter bastante trovoada prevista ao longo do dia. No Arizona, em Phoenix, o tempo vai ser de bastante sol, 111 de máxima,
O sol brilha forte também em Los Angeles, com 87 de máxima e 109 de temperatura máxima em Las Vegas. Já em São Francisco, ali também na Califórnia, como a gente mostrou ali em Los Angeles, o sol vai brilhar, mas entre nuvens, com mínima de 55 e máxima de 67. Agora segura o coração que lá vem um momento fofura, gente. Um morador da Califórnia que é apaixonado por cachorros celebrou seus 100 anos de vida e recebeu uma surpresa da família. E é claro que essa surpresa gerou imagens adoráveis, imagina, vovô e cachorros, e claro que essas imagens pararam na internet. Este é Robert Moore com seu neto de 4 patas. Se tem uma coisa que esse vovô ama, são os cachorros. Por isso, no dia em que ele completou 100 anos de vida, a família preparou uma surpresa. Moore from San Jose, California, and he's turning 100. And we just finished an awesome dog parade with hundreds of dogs. Eles postaram em uma rede social de vizinhança que gostariam que os cachorros dos vizinhos viessem cumprimentar o centenário, que adora os animais. Só que ninguém imaginava que a história se espalharia tanto ao ponto de formar uma fila gigantesca que seguiu por longos quarteirões. Ao todo, mais de 200 pessoas compareceram com seus amigos peludos para celebrar os 100 anos de Robert. E os bichinhos estavam produzidos. Muitos levaram até cartazes de parabéns e presentes. E o Robert, todo derretido, fez questão de dar afagos e beijinhos em cada cachorro que foi até lá. O centenário, sentadinho na sombra, ainda conversava com cada tutor na maior paciência, querendo saber um pouquinho mais sobre a história de cada bicho. Que lindo, gente! Não tem amor mais puro. Imagina a quantidade de amor que esse senhorzinho centenário recebeu nesse aniversário, com tantos bichinhos indo lá dar lambejos nele. Muito fofo, né? Bom, e é com essa história fofíssima que eu me despeço de vocês. A gente volta a se encontrar de novo amanhã às 7h30 da noite. Agora vem aí mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês.